A gente fala sobre um estudo publicado pela empresa de pesquisa energética que indica as perspectivas para o mercado brasileiro de combustíveis no curto prazo. Repórter Camila Yunes aqui conosco. Bem-vinda, Camila. O que disse o estudo? A perspectiva é de crescimento. Você está num posto de gasolina e por aí já vejo que o valor do litro da gasolina está R$ 6,77, não? Oi, Adriana, muito bom dia para você, para todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Pois é, tá R$ 6,77 aqui neste posto de gasolina na região central da capital paulista. E olha, é um valor alto, o consumidor brasileiro ainda vai ter que lidar com este aumento aí ao longo desse ano de 2022. A expectativa é de recuperação neste ano de 2022 para que volte aos níveis de 2019. No entanto, a perspectiva não é tão positiva, ainda vai ter uma recuperação neste ano de 2022. O consumidor deve sentir ao longo de todo este ano os reflexos do aumento no preço dos combustíveis. O consumo de gasolina ele deve se manter estável ao longo deste ano. A empresa faz esse levantamento a curto prazo, então neste curto prazo o consumo da gasolina se mantém estável. Mas o levantamento aponta aí para um aumento no consumo do óleo diesel. Esse aumento deve ser de 0,8% e também um aumento aí no consumo do etanol hidratado. Este aumento deve ficar aí em 2,8%. E aí, a empresa de pesquisa energética disse que nesse ano de 2022, os meses de janeiro e fevereiro tiveram um aumento aí de 1,1% em comparação aos mesmos meses do ano passado, que, segundo o levantamento aí, tem uma perspectiva positiva, uma perspectiva de retomada, mas claro, ainda o consumidor vai sentir os reflexos do aumento do preço dos combustíveis, como a gente viu, mas por enquanto o consumo da gasolina, por exemplo, vai se manter estável, só que a gente sabe que ainda está puxado para o bolso do brasileiro, né, Adriana? Não vai ter muito como fugir dessa situação por enquanto. Camila Yunes, valeu, até daqui a pouquinho. Girando os nossos comentaristas, conosco na manhã desta terça-feira. Olá, Cristina Grêmio. É bom o brasileiro ir se acostumando com um combustível um pouquinho mais caro. Enquanto isso, é claro que a gente depende dos valores internacionais, o preço do barril do petróleo, do Brent, mas aqui no nosso país, o presidente, o governo, vai tentando incentivar mudanças na administração da Petrobras? Sim, o presidente da República, Jair Bolsonaro, tem dito, né, que precisa de mudanças na Petrobras e tem feito isso dentro do possível. Bom dia a todos, né? Bom dia, Adriana, Thiago, todos que nos assistem e colegas de bancada. Eu achei bem importante, eu queria destacar algumas coisas da fala do Paulo Guedes, que eu estava anotando aqui. Eu achei bem importante ele começar mostrando, assim como já falou o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, mostrando que o governo está ciente do que eles chamam de surpresa inflacionária, né, aí de março. O que nos outros países também é considerado assim. A gente está vendo que a inflação é um fenômeno mundial nesse momento, está todo mundo vivendo isso em maior ou menor grau, inclusive países muito mais desenvolvidos que o Brasil e que, em tese, teriam mais mecanismos para ter evitado isso e não conseguiram. Por quê? Porque o mundo inteiro viveu uma pandemia, o mundo inteiro viveu os lockdowns que foram sendo copiados por vários países, um atrás do outro, e mesmo depois que provaram não ser eficientes, continuaram sendo seguidos como política pública de saúde, que não foi e que foi nefasto para a economia. E, na sequência, essa guerra Rússia e Ucrânia, que não é uma guerra mundial, mas economicamente falando, está interferindo na economia de todos os países. Então, essa ciência deles é importante. A fala de Roberto Campos Neto dizendo que eles estão abertos para reanalisar o cenário, então não querem dizer que são os donos da razão, que não podem readmitir algumas outras considerações que não foram feitas num passado recente, se isso resultar em queda da inflação. A gente sabe que eles estão trabalhando para isso. E o mais importante da fala de Paulo Guedes, que não tem a ver com o presente, mas com o futuro, que é ele insistir na reforma tributária. A gente sabe que o governo tentou, mas o Congresso não ajudou, primeiro por boicote mesmo ali de Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia, que não tinham o menor interesse em pensar no Brasil, pensavam apenas nos próprios projetos de poder, que não deram certo, mas isso atrasou demais a votação de reformas e em ano eleitoral
não precisamos nem dizer que não vai sair essa reforma tributária, embora todos nós desejemos isso. Mas quando ele fala que reforma tributária será prioridade no novo governo, caso o presidente Bolsonaro seja reeleito, ele não só equipara o discurso com o dos adversários do presidente Bolsonaro, que estão falando nisso agora, nunca falaram, nunca foi prioridade, mas agora falam nisso, como mostra que para esse governo já era, infelizmente não foi possível, mas continuará sendo se reeleito. Perfeito. E também conosco nessa manhã, olá, bem-vindo Diogo Schelp. Apesar dos valores mais caros de combustíveis, a gente acompanhou aí na reportagem, nas informações da Camila Yunes, a pesquisa do UEP projeta crescimento nas vendas de diesel, de álcool, de gás, de querosene. São itens essenciais, afinal, não? Exatamente, não dá para ficar sem eles, não é, Adriana? Bom dia a você, bom dia a todos. O Guedes falou da prioridade de se controlar a inflação, de se fazer uma reforma tributária, e de fato esse é um problema muito urgente para os brasileiros, porque a inflação corrói a renda da população. E é interessante observar o seguinte: por que será que a taxa Selic, o aumento da taxa, não está contendo a inflação? E uma das explicações é que essa inflação não é uma inflação de demanda, ou seja, de aumento de consumo, que é o que geralmente a taxa de juros mais alta justamente consegue ou tenta conter. Essa é uma inflação principalmente de aumento de custos de produção, então agravados inclusive agora mais recentemente por essa guerra na Ucrânia. Então, quando isso acontece, a taxa de juros mais elevada, ela tem uma capacidade reduzida de conter essa alta inflacionária. Esse é o grande desafio do governo. O Guedes fala em reduzir impostos, isso já está sendo tentado pelo governo, por exemplo, com a redução de IPI, e o que aconteceu? Essa redução acabou não sendo repassada para os preços dos consumidores, em parte porque os custos de produção continuaram aumentando e acabaram comendo aí uma parte dessa redução do IPI, em parte porque essa redução do IPI acabou sendo absorvida aí ao longo da cadeia como margem de lucro, né? Desde a produção até a ponta final no consumidor. Então, o que a gente tem aí é um cenário em que se percebe que há um desafio muito grande tentar reduzir a inflação por meio de redução de impostos. E eu acredito que, mesmo assim, antes de uma reforma tributária, seria muito importante priorizar uma reforma administrativa, porque é assim que o Estado vai conseguir compensar as perdas de arrecadação. E conosco presente no estúdio do Jornal da Manhã em São Paulo. Bem-vindo, olá, tudo bem? Ricardo Salles. Salles, são muitos os fatores que deixam os combustíveis para nós aqui no Brasil mais caros. A Petrobras vem lucrando, como deve acontecer com uma empresa de sucesso. Ela que é uma estatal, mas tem um comportamento praticamente já de privada. São 4 fatores a comentar. Primeiro, evidentemente, o aumento do preço do barril do petróleo internacionalmente. Segundo, o aumento do dólar, muito embora recentemente tenha havido uma retração, mas na média é um período de subida de dólar. Terceiro, nós temos poucas refinarias no Brasil. Nós poderíamos não ter dependência de importação de combustíveis se nós tivéssemos mais refinarias. Temos dito aqui que das 14 refinarias nacionais, 13 são da Petrobras. Quer dizer, isso é uma absoluta concentração de mercado. A Petrobras deveria se desfazer dessas refinarias e, com isso, fazer com que a competição, a concorrência se instale no mercado de refino, atraindo novos competidores. Ninguém quer vir concorrer com uma companhia parcialmente estatal que tem 90% das refinarias. E, em quarto lugar, nós temos que incentivar o etanol, produto ambientalmente correto, brasileiro, gera emprego aqui, tem uma série de vantagens ambientais, competitivas e econômicas com relação aos combustíveis fósseis derivados do petróleo. Nós precisávamos ter uma postura de absoluta dedicação ao etanol, até para que não morra também a indústria de motores a combustão ligadas ao etanol. Se nós não tivermos aqui, mantivermos a demanda de etanol da indústria automotiva, daqui a pouco o pessoal que produz cana-de-açúcar, portanto todos os empregos, todas as usinas, todo o setor sucroenergético não vai ter para quem vendeu o etanol. Então nós temos que ter uma estruturação regulatória, tributária e econômica a favorecer este combustível que é brasileiro, é limpo e nos daria muito mais liberdade em relação aos preços internacionais dos derivados de petróleo.